Olá, pessoal. Hoje a gente fala um pouquinho sobre diencéfalo. Então, relembrando, falamos sobre medula espinal, na sequência falamos sobre o tronco encefálico, que é constituído por bulbo, ponte e mesencéfalo, e agora a gente fala de diencéfalo. O diencéfalo, ele se posiciona bem medialmente dentro desse encéfalo como um todo. Vamos pegar aqui o, o cursor, ah lá. Então, de novo, temos aqui uma N cabeça, onde a gente pode observar todo o nosso encéfalo, que é constituído pelo cerebelo, tronco encefálico, diencéfalo e telencéfalo. Lembrando que o cérebro é constituído pelo diencéfalo e pelo telencéfalo, certo? Então, hoje a gente vai falar especificamente do diencéfalo. Diencéfalo, então, é constituído, olha, ele se localiza bem profundamente. Na verdade, tanto o tronco encefálico quanto o diencéfalo são estruturas mais antigas do nosso sistema nervoso. O telencéfalo, que é essa parte superior, onde nós temos aqui a formação dos sulcos e dos giros, ele foi se desenvolvendo e, sobretudo, o nosso córtex pré-frontal, que é o mais evoluído na nossa espécie, ele, ele cresceu tanto que ele se dobrou e cobriu o diencéfalo. Então, pode observar, ó, que o telencéfalo, mais precisamente o córtex pré-frontal, ele se encurvou, ele foi se desenvolvendo, crescendo, se encurvou e cobriu o diencéfalo, que se posiciona mais medialmente e mais profundamente. Então, toda essa estrutura que eu estou aqui percorrendo, ó, tudo isso daqui faz parte do diencéfalo. O diencéfalo, então, é constituído ou subdividido, né? Então, a gente sempre vai subdividindo para facilitar o entendimento, mas é importante que vocês tenham sempre em mente que essas divisões são didáticas, eu sempre vou falar sobre isso, né? Porque eles se conversam o tempo todo. Da mesma forma que ali no tronco encefálico a gente viu que praticamente tudo passa ali subindo e descendo, aqui no diencéfalo também, até pela posição, até pela localização dele. Né? Então, é fácil a gente compreender que as informações que estão chegando no sistema nervoso passam por ali e as respostas que foram elaboradas no telencéfalo também passarão por ali para que elas possam ser executadas. Então, a gente faz as seguintes subdivisões. O diencéfalo como um todo é constituído por uma região que a gente chama de tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Então, vou repassar aqui, ó. Lembrando que quando a gente falou de tronco encefálico, a gente disse que uma linha, né, imaginária nessa região dividia, então, o tronco encefálico, mais precisamente a parte superior do mesencéfalo. Então, para baixo, mesencéfalo, para cima, diencéfalo. Então, olha, isso aqui, ó, eu vou seguindo aqui. Ó, tudo isso que eu estou seguindo aqui com vocês faz parte, ó, opa, faz parte do diencéfalo. O cursor dá uma travadinha, né? Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, certo? Então, toda essa estrutura eu chamo de diencéfalo. Essa região mais central aqui, onde vocês veem essa estrutura que se sobressai, eu chamo de tálamo. Essa estrutura que está se sobressaindo aqui se chama aderência intertalâmica. Então, pensa que nós estamos vendo aqui uma N cabeça, um lado. Então, foi passado um corte aqui e vocês estão vendo um lado. Então, na verdade, nós temos dois hemisférios e eles estão unidos. Essa aderência intertalâmica, ela une, ó, e conecta os dois tálamos, vamos dizer assim. Então, na verdade, é como se fosse uma ponte formada por axônios de neurônios e por corpos de neurônios que vão conectar e manter unidos os dois tálamos, que são constituídos como se fossem duas bolas, né, ovais, uma em cada hemisfério cerebral.
certo? Então, a parte mais medial dessa estrutura é chamada de tálamo. Vocês estão observando aqui que existe um sulco, ó, bem pronunciado. Esse sulco, na verdade, ele existe porque é justamente o local onde a gente tem a saída, o caminho do líquor que foi produzido aqui na cavidade dos ventrículos laterais, que se junta ao líquor dessa cavidade que existe aqui, que é, na verdade, uma cavidade virtual, que é o terceiro ventrículo. Então, lembra que eu mostrei, quando eu falei do tronco encefálico, eu mostrei uma vista posterior e eu falei para vocês, ó, aqui é o terceiro ventrículo. Então, como a gente tem os dois tálamos e eles são unidos pela aderência intertalâmica, pensa que, ó, esse espaço que vocês estão vendo aqui, entre os meus dedos, ó, é um espaço virtual, que ali a gente não consegue ver porque foi cortado aqui. Mas todo esse espaço que está aqui é, na verdade, o terceiro ventrículo e ele está preenchido por líquor, certo? E a passagem do líquor proveniente do ventrículo lateral em direção ao terceiro ventrículo acaba fazendo esse sulco, né? Marcando aqui no tecido nervoso o seu caminho, formando, então, o sulco interventricular. Então, a gente usa, aproveitando que ele está aqui bem marcado, esse sulco para delimitar para cima tálamo e para baixo hipotálamo. Então, observe que esse sulco direciona esse líquido aqui para o aqueduto do mesencéfalo, para que ele se una ao líquor proveniente, produzido aqui no quarto ventrículo. Certo? Então, tálamo. Para baixo, nós temos o hipotálamo. O hipotálamo, como vocês estão observando aqui, ele faz conexão, ó, com a glândula hipófise. Então, a glândula hipófise se conecta com o hipotálamo e aqui nós temos o quiasma óptico, né? Então, são estruturas que fazem conexão, né, que são relacionadas com o hipotálamo. E, posteriormente, já aqui próximo do cerebelo, nós vamos encontrar o epitálamo. Né? O epitálamo é constituído uma região bem pequena, mas ele é constituído basicamente por uma região que a gente chama de endócrina, ou uma parte endócrina, e uma parte não endócrina. A parte endócrina do epitálamo é a própria glândula pineal, que é essa que vocês estão vendo aqui, que eu mostrei também naquela outra imagem da aula passada. A glândula pineal tem como função produzir o hormônio melatonina. E temos uma parte que é chamada de não endócrina, que é constituída por núcleos, que são chamados de núcleos das abênulas, que fazem parte, as suas funções fazem parte do sistema límbico, ok? E acabam sendo estudadas, então, juntamente com o sistema límbico. E essa região de transição, que da mesma forma que nós temos uma transição entre a medula espinal e o tronco encefálico, temos aqui uma região de transição também, entre o diencéfalo, entre o tronco encefálico e o diencéfalo. Essa região de transição a gente chama de núcleo subtalâmico, né? Então, subtálamo, certo? Nessa visão aqui, a gente não consegue, nessa vista, a gente não consegue definir onde é que está o subtálamo, certo? Então, só a gente consegue fazer essa visualização em cortes e em estudos microscópicos. Então, essa região de transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo, nós vamos encontrar neurônios que fazem parte da formação que a gente chama de subtálamo, ou neurônios subtalâmicos, ok? Que estão relacionados com função de motricidade. Então, eles fazem parte, juntamente com os gânglios da base, do controle da motricidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Então, aqui numa vista ampliada, para facilitar, então, olha lá, tudo isso daqui a gente chama de diencéfalo. Ó, diencéfalo vem aqui, ó. Então, tudo diencéfalo. Aqui o sulco hipotalâmico, marcando para cima o tálamo, com a aderência intertalâmica aqui.
Posteriormente, nós temos o epitálamo, que é constituído, olha lá, pela uma parte endócrina, que é a própria glândula pineal, e por uma região que a gente chama de comissura das abênulas, que faz parte do límbico com as suas conexões, pensando aí dentro do comportamento emocional. E inferiormente temos o hipotálamo, né? Inferiormente e anteriormente o hipotálamo. Olha lá, que tem uma importância bastante grande no controle visceral. Aqui nós temos estruturas que têm relação anatômica com o hipotálamo, é o quiasma óptico, e a glândula hipófise, que fica fixada, né, ao hipotálamo por meio dessa estrutura que a gente chama de infundíbulo. E aqui também uma outra estrutura chamada de corpo mamilar, certo? Então vamos falar um pouquinho. Aqui só uma imagem anatômica de uma peça anatômica mostrando, então, uma peça dissecada, né? Então, quando a gente olha esse tecido nervoso dessa maneira, parece que fica difícil a gente compreender que aqui tem axônios de neurônios. Mas quando a gente observa assim, né, foi feita uma dissecção ali, foi retirado o excesso de tecido, vamos pensar em células da glia, e aí a gente consegue visualizar, então, as fibras nervosas, né, formando as vias ascendentes e descendentes. Então, foi feito isso somente aqui, nessa região que praticamente é o tálamo, para a gente ter essa ideia. Olha lá. No diencéfalo, a gente vai ter a substância cinzenta agrupada também na forma de núcleos, e a substância branca se dispondo em feixes que vão se comunicar com as diferentes estruturas. Só que aqui nós não temos aquela formação de rede, certo? Que a gente viu lá no tronco encefálico. Então, apesar de termos também formação de vários núcleos, não forma como se fosse uma rede, certo? Então, basicamente, núcleos com axônios de neurônios formando feixes. O diencéfalo se expressa por meio do sistema nervoso autônomo. Então, ele controla a nossa vida vegetativa. Você lembra quando a gente falou da divisão anatômica e funcional? Então, nós temos um sistema nervoso somático e um sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral ou autônomo é aquele que vai se responsabilizar em manter o meio interno funcionando. É óbvio que os dois conversam o tempo todo, né? O somático, que é esse responsável pela nossa vida de relação com o mundo dos objetos e com o mundo das pessoas, conversa com o sistema nervoso autônomo o tempo todo, certo? Então, o diencéfalo se expressa, ou seja, ele se mostra por meio do sistema nervoso autônomo, coordenando atividades da vida vegetativa, como fome, sede, temperatura, sono, vigília, motricidade, sensibilidade e comportamento emocional. Ou seja, basicamente, controla tudo, não é? Importante, o diencéfalo também participa de funções cognitivas. Então, a gente pensa no primeiro momento que, porque ele está responsável por manter a nossa vida vegetativa funcionando, que ele não se envolve com as questões do comportamento, do aprendizado. Mas não, ele conversa com o telencéfalo o tempo todo. Então, ele também participa das funções cognitivas. Até porque é fácil a gente compreender que quando a gente não está bem, por exemplo, quando tem alguma víscera que não está funcionando adequadamente, dificilmente a gente consegue aprender. Não é assim? Para que a gente possa fazer o nosso processo de aprendizagem, a gente tem que estar com tudo funcionando direitinho. Né? Pensa você aí com uma dor de barriga, se você vai conseguir prestar atenção na aula. Não, não vai. Né? Então, por aqui a gente consegue perceber que, na verdade, essas estruturas conversam o tempo todo. É um todo único e indivisível, que se divide apenas para fins didáticos. Olha lá, então aqui a gente tem ilustrando, colorido, os dois tálamos, né, para que a gente possa perceber que de fato ele é constituído por vários núcleos. Cada núcleo desse é constituído por vários neurônios com as suas funções, todas elas conversando entre elas e com as outras regiões do sistema nervoso. Então, nós temos aqui, essa região que é a aderência intertalâmica, olha lá,
né? Unindo e conectando os dois tálamos. Essa região aqui, olha lá, recebe do hipotálamo. Então, os neurônios que estão localizados nessa região, ó, fazem conexão com quem? Fazem conexão, sobretudo, com o hipotálamo. Então, aqui eu coloquei recebe. Recebe porque, na verdade, é o hipotálamo que manda a informação para eles. Ó, informando sobre a vida vegetativa, informando sobre a ativação e controle das emoções. Essa região anterior, que está colorida de amarelo aqui, nós já vamos encontrar neurônios que estão relacionados ao comportamento emocional. Então, todas as vezes que esses neurônios que estão localizados nessa região forem ativados, nós teremos uma participação do diencéfalo no controle do comportamento emocional, que também mostra e explica por que é que as nossas, explicando aí algumas doenças psicossomáticas. A gente fala, o indivíduo somatizou, né, uma determinada doença. O que significa somatizar? Significa que, na verdade, não existe uma lesão anatômica, né? Então, a expressão da doença se mostra por meio de uma víscera, por exemplo. Se quem faz o controle das nossas vísceras, do nosso meio interno, é o diencéfalo, é fácil a gente compreender que ele também participa do comportamento emocional, do controle do comportamento emocional. Aqui na região lateral, nós temos vários núcleos. Olha lá. Esses núcleos têm função de controle, né, das vias motoras e vias sensitivas. Eu não vou entrar no mérito de cada um desses núcleos, eu acho que não cabe, a gente não tem nem tempo para isso, mas então, lateralmente, eu quero que vocês tenham claro aí na mente de vocês que nós temos neurônios que vão promover, então, o controle de vias motoras, então, descendo, e das vias sensitivas, subindo. Então, o tálamo, todas as informações que chegam até nós, essas informações passam pelo tálamo, né, passam pelo diencéfalo, mais precisamente pelo tálamo, nesses núcleos, e os neurônios que estão localizados nesses núcleos que vão, então, vai acontecer uma sinapse aí, e esses neurônios, então, vão direcionar essa informação para os locais específicos do córtex encefálico. Então, em relação à sensibilidade, pensem assim, que o tálamo atua como se fosse um relé, como se fosse um aeroporto, vamos dizer assim. Então, vamos pensar que todos nós aqui vamos viajar, e aí todo mundo, para viajar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se dirigir ao aeroporto. Né? Chegando lá no aeroporto, cada um de nós vai para um lugar. Então, cada um vai pegar um avião e vai se dirigir. Um vai para Minas, outro vai para os Estados Unidos, outro vai para a Europa, outro vai para São Paulo, outro vai para o Rio de Janeiro. Mas todo mundo foi ao aeroporto primeiro. Da mesma forma, o tálamo tem essa importante função. Então, todas as nossas informações gerais, como dor, tato, pressão, calor, se dirigem para esses núcleos do tálamo. E ali, nesses núcleos do tálamo, eles fazem uma sinapse, e então esses neurônios direcionam cada um desses estímulos, desses impulsos nervosos provenientes de diferentes estímulos, para a região do córtex encefálico específica, ok? Por exemplo, se houve um estímulo na ponta do meu dedo, é óbvio que precisa essa informação chegar na região do meu córtex encefálico, onde eu tenho expresso a ponta do meu dedo indicador da mão direita. Se chegar em outro lugar, eu não vou conseguir definir, né, com clareza que o estímulo está acontecendo na ponta do meu dedo indicador da mão direita, ok? Então, da mesma forma que todas as informações sensitivas passam por aqui e sofrem, né, acontece uma sinapse, e sofre esse processamento, as vias motoras também. As respostas são elaboradas lá no córtex encefálico e também passam aqui pelo tálamo. Da mesma forma, o tálamo também vai, como se fosse dar um pitaco, para melhorar, para fazer com que aquela resposta motora seja o mais coordenada, seja a mais coordenada possível, certo? A parte posterior aqui
eu chamo a atenção, essa região chama pulvinar do tálamo, eu chamo a atenção porque está relacionado com o processo de atenção, e também as vias ópticas e auditivas. Lembra lá dos colículos? Colículo superior, colículo inferior. Aqui nós temos ainda, né, na sequência aí, estruturas que são chamadas de corpos geniculados. Corpo geniculado lateral e medial. O medial está relacionado com a via auditiva e a óptica com a via e o lateral com a via óptica, ok? Lembrando lá dos colículos no tronco encefálico, a informação lá dos colículos sobem e vão fazer sinapse novamente aqui no diencéfalo, mais precisamente no tálamo, nesses corpos geniculados lateral e medial, ok? Então, de tálamo, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui, só para especificar algumas funções. Deixei, então, escrito, que daí fica mais fácil. Conexões com os núcleos da base com o cerebelo. Núcleos da base a gente vai conversar quando a gente falar do telencéfalo. Então, são aglomerados de corpos de neurônios em meio ao tecido nervoso que constitui o telencéfalo, relacionado com motricidade e também com comportamento emocional, conexões com a formação reticular, que é o SARA, que a gente já viu, então ali, óbvio que ele faz e recebe informações do SARA, participando da ativação do córtex, e seletividade dos impulsos sensoriais, atuação então como um relé e processo de atenção, que a gente já falou. Então, de um modo geral, a gente pode pensar no tálamo tendo essas importantes funções. Hipotálamo. Hipotálamo, então, toda essa estrutura que a gente olha aqui parece uma estrutura, uma região, comparando com o restante do encéfalo, uma estrutura bastante pequena, né? Se você for pensar em termos de quantidade de substância branca e cinzenta, a gente pensaria que é uma estrutura insignificante. Todavia, apesar do seu pequeno tamanho, da sua pequena área, ele tem funções extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Da mesma forma, ele é constituído por vários núcleos. Olha, fugiu o meu cursor aqui. Então, ele é constituído por vários núcleos que estão coloridos aí em amarelo. Cada núcleo desse tem as suas funções e faz as suas conexões. Eu vou chamar a atenção apenas aqui do núcleo supraquiasmático, que é esse bem pequenininho aqui, ó. Ele se posiciona acima do quiasma óptico, por isso chamado núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático, então, está relacionado com o nosso ciclo sono-vigília. É ele que capta as informações do meio externo, informando ao meio interno se é dia ou se é noite, para que a gente possa ter, então, uma sincronização entre a luz do dia e a falta de luz, para que a gente possa sincronizar com o nosso ritmo de sono e vigília, ok? Que a gente vai falar aí na sequência. Então, de um modo geral, pensando em todos esses núcleos, eu chamo a atenção das funções. Não vou especificar cada um dos núcleos, mas, no geral, nós temos todas essas funções que esses neurônios que estão localizados nesses núcleos fazem. Então, juntamente com o sistema endócrino, o hipotálamo, os neurônios do hipotálamo, mantêm a nossa homeostasia. Sempre que eu falo homeostasia, é o equilíbrio do meio interno. Esse equilíbrio, apesar de a gente usar esse exemplo, usando as mãos como se fossem uma balança, mostrando que tudo é igual, não necessariamente esse equilíbrio significa, né, igualzinho assim. Por exemplo, a célula, o equilíbrio da célula é manter a célula negativa dentro e positiva fora. Para manter dessa maneira, é preciso gastar energia. Então, a célula gasta energia para se manter negativa dentro e positiva fora. Então, esse é o equilíbrio, ok? Se perder, vamos pensar que se igualar as cargas negativas e positivas e ficar neutra, perdeu-se
o equilíbrio, perdeu-se a homeostasia interna. E isso não é compatível com a vida. Ok? Então, sistema nervoso, mais precisamente hipotálamo, juntamente com o sistema endócrino, mantém a homeostasia. Controle da temperatura interna, controle do equilíbrio hídrico, frequência cardíaca, pressão sanguínea, ou seja, é o hipotálamo, por meio da sua ação juntamente com o endócrino, que mantém a nossa temperatura interna dentro desse ritmo de aproximadamente 35, 36,5, né, que é a média aí da população, a quantidade de líquido, né, não pode ser nem mais nem menos, vai interferir na pressão arterial. Se aumentar muito a pressão arterial, precisa eliminar mais urina. Se diminuir a pressão arterial, tem que diminuir a liberação de urina e a transpiração. Frequência cardíaca, né? Então, precisa aumentar a frequência cardíaca, precisa diminuir a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, enfim, o funcionamento das nossas vísceras. Conexões com estruturas límbicas, sempre que eu falo do límbico, estou falando de comportamento emocional, e lobo frontal, regula os processos emocionais como raiva, medo, calma, comportamento sexual, fome e saciedade. Mostrando, então, que o hipotálamo também participa do controle das nossas emoções e também participa do nosso processo de aprendizado e de resposta frente ao mundo. Né? Mais uma vez, explicando e fundamentando as doenças psicossomáticas. Conexões com o núcleo supraquiasmático, com o epitálamo, coordena a liberação de hormônio melatonina. Né? Aqui ficou com a epitálamo. Na verdade, provavelmente eu ia escrever com a glândula pineal. Então, as conexões desse núcleo, como a gente já mostrou o núcleo ali, eu já vou falar da glândula pineal e da produção de melatonina. Ok? Então, essas são funções gerais do hipotálamo. E, finalmente, a glândula pineal, mais precisamente o epitálamo. Então, a gente acaba falando epitálamo, glândula pineal, mas lembrando que o epitálamo é constituído pela parte endócrina, que é a própria glândula pineal, e de uma outra parte que é não endócrina, que faz parte de neurônios que constituem esse comissura das amêndoas. Essa parte não endócrina está relacionada com o comportamento emocional, certo? Então, ele vai fazer conexões com estruturas do límbico, fazendo comportamento emocional. E a glândula pineal, por sua vez, é uma glândula endócrina que vai produzir o hormônio melatonina na ausência de luz. Então, sempre que o núcleo supraquiasmático, que está aqui nessa região, como eu mostrei para vocês, sempre que o núcleo supraquiasmático receber a informação de que lá fora é noite, ou seja, de que lá fora não tem luz, a glândula pineal vai ser liberada para produzir o seu hormônio melatonina. Sempre que o núcleo supraquiasmático receber a informação via visual de que tem luz, que tem luminosidade lá fora, ou que nós estamos sob uma luz artificial, ele vai informar a glândula pineal de que não é hora dela produzir a melatonina. Então, a glândula pineal fica inibida e não produz melatonina. Ok? Então, vamos ver aqui. Olha lá, de que maneira isso acontece. Então, é basicamente assim: nós temos luz, falta de luz. O núcleo supraquiasmático, que faz parte do hipotálamo, recebe essa informação via visual. A mesma via, né, o mesmo nervo que leva a informação sobre luminosidade, sobre quero enxergar alguma coisa, é utilizada também para informar o nosso meio interno se é dia ou se é noite, ou seja, a nossa sincronização com esse ambiente externo que a gente está inserido e que a gente faz parte. Ok? Então, a luz do meio externo informa o núcleo supraquiasmático que é dia. Consequentemente, o núcleo supraquiasmático se conecta com a glândula pineal e a mantém inibida, dizendo para ela: glândula pineal, agora é dia e não é hora de você produzir a melatonina. Obviamente que a glândula pineal também é constituída por vários neurônios, certo? Aí, no momento em que começa a diminuir
o estímulo luminoso lá fora e que acaba a iluminação, essa informação também é captada e forma o núcleo supraquiasmático. Opa, não tem mais luz lá fora. O núcleo supraquiasmático, então, informa a glândula pineal por meio de seus axônios de neurônios, das suas conexões, que é hora de produzir melatonina. Na verdade, a glândula pineal tira a inibição da glândula pineal. E aí a glândula pineal passa, então, a produzir o hormônio melatonina por meio da serotonina. Então, a serotonina que não foi utilizada ao longo do dia vai ser convertida em melatonina por uma reação bioquímica, e essa melatonina vai ser, então, jogada na corrente sanguínea e vai agir em todas as células do nosso corpo. Um dos efeitos da melatonina no nosso ciclo sono-vigília é agir como se fosse uma indutora do sono. Alguns autores não gostam muito desse termo, dizer que é indutor, mas na verdade a gente sabe que quando tem um pico de liberação de melatonina à noite, normalmente a gente tem uma sonolência. Né? Então diminui o limiar para que o indivíduo possa iniciar o seu período de sono, ok? Então, glândula pineal, olha lá, em termos de função, faz a secreção de melatonina pelos pinealócitos a partir da serotonina. Então, pinealócito é, na verdade, as células responsáveis pela produção da melatonina a partir da serotonina. Então, é fácil a gente entender aqui, se você teve um bom dia com bastante serotonina, provavelmente você vai ter uma boa noite de sono com bastante produção de melatonina. Então, é um ritmo, é um ciclo. E regulação dos ritmos circadianos. Então, por meio da própria produção de melatonina. Ok? Então, essas são as funções da glândula pineal: produzir a melatonina e regular os ritmos circadianos. Esse termo circadiano aqui está relacionado com a cronobiologia e existe uma ciência chamada cronobiologia, onde a gente tem todo um conteúdo para ser discutido em várias aulas só para falar desses ritmos circadianos. Aqui é só apenas o ciclo sono-vigília, ok? Bom, pessoal, então, dentro desse conteúdo de encéfalo, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Leiam o conteúdo do livro e depois tragam as suas informações, as suas dúvidas, caso existam, para que a gente possa discutir sobre esse assunto, ok? Então, um abraço e até a próxima.